Roubo de carga, esse é o maior desafio das transportadoras. E hoje estaremos aqui no TrioCast com Elisângela Queiroz, da Gaivota Transportes. Seja bem-vinda, Elisângela. Boa tarde. Boa tarde. E aí você vai contar pra gente um pouquinho sobre esse desafio, né? Que hoje, para uma empresa, é a principal dificuldade hoje em dia, né? Eu vejo que o roubo, ele, sim, é a principal dificuldade, porque toda carga, quando ela é anunciada, quando ela é roubada, ela é um prejuízo, por mais que o transporte ele tenha um seguro. Mas hoje isso equivale para qualquer seguro. Se você dá um prejuízo 1, 2 ou 3 vezes, ele vai aumentando com a seguradora. Cada prejuízo 2 ou 3 vezes, eles vai aumentando. Sim. E a seguradora, como ela presta um serviço de proteger o patrimônio, a carga, a gente chega a um ponto, se você começar a dar prejuízo, o roubo, que ele é um prejuízo para qualquer segmento, ela, em 30 dias, ela te manda uma carta que ela não tem interesse mais em trabalhar com você. Então, e hoje, qualquer segmento hoje, nenhuma margem você consegue ganhar em uma única carga. Então, você tem que fazer um giro, carregar uma quantidade, para no final do mês você ter um número. E hoje eu vejo que isso aí, pelo menos na transportadora no qual eu administro, eu vejo que isso é uma situação preocupante. Como que você vai trabalhar hoje sem um seguro? Que empresa? Ninguém consegue. Então temos essas pessoas que administram pra gente, mas uma hora ou outra sempre ocorre um roubo. Então isso no segmento do transporte é uma coisa muito ruim. E o segmento hoje que a Gaivota Transportes atua? É só no segmento de açúcar, ensacado de 50 kg, da região de Ribeirão Preto ou região até o Porto de Santos, só ensacado de 50 kg. E voltamos com adubo, né? Ou soja de alguma outra região. Então você aproveita e faz a ida e a volta. A ida e a volta, mas muitas vezes nem sempre tem a volta, né? Muitas vezes só íamos com açúcar. Isso aí depende do quadro no momento, né? Às vezes quando é o período de plantio das usinas, a gente volta com adubo, né? Não pode rodar vazio o caminhão, né? Sim. Que é prejuízo. Sim. E conta mais um pouquinho sobre essa questão do roubo, né? Como que ele acontece? Hoje a carga de açúcar ela é uma carga muito visionária. Ela tem uma carga hoje de um valor alto, né? Uma carga de açúcar hoje. Então isso muitas vezes acontece quando o motorista tem os pontos que tem que ser parado, né? Mas às vezes ele pode ser abordado em um posto, né? Então é uma carga muito visada. Muitas vezes não é só a carga que ela é roubada. Muitas vezes o ladrão vai roubar o caminhão, que é uma das coisas que acontece muito no nosso estado, o roubo de caminhão também. E nessa situação do que roubam talvez o caminhão, eles aproveitam de ficar com a carga, né? Mas se existe o roubo é porque tem alguém comprando, né? Infelizmente, né? Infelizmente. E qual é o pré-requisito que você recomenda para o motorista? Porque ele tem que ficar vigilante, né? Com a condução. Sim, o que a gente orienta, os terceiros que carregam para a gente, os agregados que carregam para nossa transportadora, a gente orienta sempre parar em pontos seguros. Tem os lugares, os postos, os pontos de parada, né? Nunca parar antes de pedágio. Isso aí acontece muito roubo em praças de pedágio. Às vezes não é porque tá ali no pedágio se torna seguro, porque você não sabe quem que é o ladrão, quem vai roubar a tua carga. Então a gente sempre pede para parar nos pontos que são seguros. Tem alguns postos daqui até o Porto de Santos, tem os lugares seguros de parada. Então a gente recomenda até para a frota da gente parar em lugares seguros. Mas sempre tem um ou outro que querem parar aonde muitas vezes acontece o acidente, o roubo. Imagina. Né?
E em relação à tecnologia, Elisângela, hoje você aproveita a tecnologia, usa a seu favor para esse transporte? Hoje, por exemplo, os caminhões hoje, eles têm uma tecnologia, tem os rastreadores, que tem os rastreadores, que tem os comandos de gabine para quando abrir e fechar a porta. Nem todos adquirem esses serviços, né? O cliente que escolhe. Cada dono de caminhão ou cada transportador, quem tem o caminhão que transporta para nós, administra o seu caminhão. Mas a nossa transportadora, elas têm essas tecnologias, né? Que tem as cargas rastreadas, os motoristas, tem os rastreadores de comando. Então, a gente oferece isso para o nosso frota, né? Sim. Então, a tecnologia, ela ajuda muito nos rastreadores. Mas mesmo assim, hoje, por mais enquanto a gente acha que a gente está avançado, o ladrão está mais avançado que a gente. Eles estudam mais do que a gente, muitas vezes. Imagino. E em relação a roubo de carga, especificamente de açúcar, né, que você atua, a incidência, ela é alta, ela é média? Teve alguns anos no meu segmento, na transportadora no qual eu administro, teve alguns anos que tinha muita. Mas com o passar dos anos, a gente foi melhorando cada vez mais o checklist. Então hoje, para a gente passar uma carga, para entregar essa carga, não basta só a gente trabalha assim, você tem que fazer uma consulta, né? Por exemplo, hoje se você for comprar numa loja ou for fazer um financiamento, você tem um checklist, quem que é você. Então, você vai puxar todo o seu cadastro. E o motorista também, antes de dar uma carga para ele é consultado no Serasa, ele é consultado em Boni, em Pancari. Então, ele tem um lugar pelo qual ele é consultado. Nós, quando vou comprar, nós vamos no Serasa. Essas empresas, Pancari, Boni, ela faz todo o checklist do motorista. E ali fala-se nesse histórico, ele teve problemas com roubo, se ele foi vítima, qual foi o mérito que ocorreu. Então, são empresas que a gente tem parceria, paga-se por essa consulta, para ele dar uma autorização de viagem, né? Então ele diminui seu risco com essas pré-avaliações. Exatamente, porque para a gente entregar essa carga para esse motorista, ou até para a gente receber do seguro após do roubo, a gente precisa dessa liberação para o embarque. Então, se, por exemplo, eu carrego um motorista que ele não é autorizado por essa Boni ou Pancari, eu não posso carregar. Não que eu não possa, eu posso até carregar. Mas em caso, se der um sinistro com roubo, eles vão me pedir qual que é o número da liberação. Não tem, eu não sou coberta. Então, isso eu assino na pólice de seguro. Então, eu não vou arriscar uma carga sem seguro por conta de um lucro que eu iria ganhar naquele frete. Então, sim, a gente não carrega, a Gaivota Transporte, ela não carrega sem autorização de seguro. Então, significa que para diminuir esses riscos precisa ter essa profissionalização, essa validação, esse checklist de acompanhamento. Chega alguns motoristas que às vezes não são cadastrados nessa seguradora, na Boni, nessas que faz o rastreamento pra gente. Isso acontece quando vem os motoristas de fora, porque a Boni, a Pancari, às vezes abrange mais o nosso estado. Aí ele tem que fazer um checklist, tem que passar fazer o cadastro, às vezes demora para liberar, para poder carregar. Mas quando a gente passa por esse filtro, não que não ocorre. Pode ser que uma hora ou outra vai ocorrer, como já ocorreu com a gente. Mas a probabilidade da perca já diminui muito. Imagina. Então, até para o seguro, né? Como você falou. Até para o próprio seguro. E se você também, como transportador ou qualquer transportadora, tiver muito sinistro no seu CNPJ, você chega a um ponto que ninguém quer fazer mais. O seu cliente não quer usar. Que exatamente, porque a seguradora é assim. Se eu, por exemplo, eu tô com uma determinada seguradora e nela teve 3, 4 sinistros. Aí ela me liga e manda um cancelamento, me manda uma carta para o corretor que não tem interesse em trabalhar mais com nós nos próximos 30 dias. Mas eu já tô ali no mercado que eu já tô tendo um sinistro muito grande. Então as próprias seguradoras entre elas, eu acredito que elas se conversam, porque daqui a pouco você não consegue mais ir nenhuma. Então não é porque tem seguro. Nosso dever hoje é saber quem que nós estamos carregando.
É um trabalho um pouco difícil, mas a gente estamos nesse filtro já há algum tempo e vem dando certo, né? Ah, perfeito. E quando a gente fala sobre a infraestrutura da rodovia? Em matérias de rodovia da região do nosso estado de São Paulo, de Ribeirão, a região a Santos, eu acho que a gente tem um tapete, né? Porém, nós temos daqui lá, acho que umas 9 ou 8 praças de pedágio, muito praça de pedágio, mas é o que falo assim, que dá uma, principalmente para os pneus, você anda em rodovias boas. Outros estados que a gente já fez, não tem rodovia. Então, eu falo que daqui até o Porto de Santos, ou Guarujá, ou Cubatão, a gente temos uma das melhores rodovias, que é a rodovia Anhanguera, né? Que então, só tem aqui. Se você pegar qualquer outro braço aí, em qualquer outro lado, eu acho que rodovia a gente tá mal servida em outros lugares. Em outros lugares. Se caminhoneiro estiver vendo... hora que vê, vai concordar comigo, né? A gente aqui temos rodovias 3 faixas, então Sim. Isso aí ajuda muito, né? O índice de acidente nessas rodovias cai muito, né? Porque é um tráfego que vai para um lado e vem para o outro, né? O acostamento é bem amplo. Então, particularmente, eu sou suspeita, que eu gosto da região do Porto de Santos. Quando se trata de adquirir esse cliente, Elisângela, porque... como é que você seleciona, como é que você prospecta esse cliente? Porque você tem que falar diretamente com a usina. Sim. Para estar fazendo esse transporte. Para fazer o transporte. A gente faz uma logística, né? Tem as pessoas que fazem a visita até o cliente, né? A gente oferece os nossos serviços, né? E o cliente, quando eu atendo, eu pego assim, não gosto de pegar muitas coisas para transportar. Tipo assim... tem várias transportadoras que pegam de tudo. Nós pegamos o açúcar ensacado. Eu gosto porque eu só gosto de... A empresa, quando eu falo eu gosto, a empresa em si. Sim. Ela prefere o graneleiro, porque prefere trabalhar com ensacado de 50 quilos. Eu prefiro. A transportadora no qual eu administro não gosta do granel. Eu acho que o granel... Porque é uma outra particularidade, você tem que mexer, outro formato. O outro formato é um outro tipo de caminhão. Então, eu prefiro mexer com ensacado, que o açúcar, ele já sai ensacado com 50 quilos. Se o açúcar deu cor, se deu algum problema, a responsabilidade não é minha. Sim, imagina. É do cliente. Então, a minha responsabilidade é transportar o produto e entregar ao porto. Né? Eu sou fiel depositária dele até o porto. Sim. E quando você carrega granel, pode acontecer N's e N's. Você põe tantas toneladas, daqui até Santos, não sei se você já andou em rodovia, atrás de algum caminhão caçamba, Sim. que fica aquele pinganho de açúcar caindo. Às vezes a gente fala assim, é pouco, mas até lá no fim, dá uma quebra imensa, entendeu? Então a transportadora Gaivota, ela prefere só ensacado, porque o saco dá de 50 quilos, colocou o açúcar, já deu a pesagem, já fechou o caminhão. Então, eu chego lá, se o açúcar vai estar preto, amarelo, branco, não é responsabilidade minha. Então, eu acho que quando você carrega uma carga aberta, a granel, eu acho que você assume um pouco da responsabilidade. A falta, a quebra, tudo isso vem para minha conta. Então, não, eu gosto de fazer a minha parte. A minha parte é transporte, eu vou pegar o açúcar e vou entregar até o Porto de Santos. Olha que legal, você está falando sobre essa questão de pré-requisitos, né? De uma operação. Então, particularmente, você gosta de ser especialista no transporte do açúcar ensacado de 50 quilos. Exatamente. O que você recomenda para os empresários que estão nos assistindo? Porque você realmente nichou. E isso é muito interessante, porque às vezes no Brasil, as pessoas gostam de fazer tudo de um pouco, né? Então, você realmente nichou, escolheu esse segmento e virou especialista. O que você tem para dizer como recomendação para as pessoas? Porque eu vejo assim, não adianta a Gaivota pegar açúcar, café, pegar soja, transportar de tudo. Você não consegue especializar em uma coisa. Então, porque tudo aquilo que você quer fazer abraçar demais, você não é bom em uma coisa e nem em outra. Então, todos esses anos,
Antes de eu só permanecer no açúcar, eu já fui pro álcool. Já tentei no álcool, já trabalhamos a gaivota com o álcool. E eu vi que para mim não era o álcool. Porque são um trabalho que você precisa de mais tipos de seguro, ambientalista, mais coisas. Então, para mim, eu achei assim que você teria que... Você não consegue direcionar duas coisas. Você tem que ter 2 tipos de motorista, uma para álcool, uma para graneleiro, uma para uma coisa. Então, eu preferi especializar a Gaivota Transporte no segmento de ensacado de 50 quilos e voltar com o adubo. E o adubo também, a gente prefere voltar em bag ou ensacado. Nada a granel. Então, a gente tem esse foco, tem outros parceiros, outros colegas de transportes que trabalham com café. A gente tem outras transportadoras que carregam café, que carregam o fracionado, outro tipo. Nós só trabalhamos com açúcar de 50 kg e com adubo, sacos de 50 kg ou em big bag. Então, a gente focou só nisso há mais de 15 anos e vem dando certo. E a demanda, a gente sempre está no mercado, graças a Deus temos essa procura a cada dia, não temos o que reclamar, né? Então, e cada vez mais eu acho que a gente vai melhorando, mas pelo fato de eu estar aos 15 anos, nem tudo a gente sabe. O transporte cada dia tem uma novidade. Uma novidade, eu acho que todo segmento é assim. Eu né? acho que o mercado como um todo, né? A sociedade está mudando, está cada dia se aperfeiçoando tecnologicamente, então a gente todo dia tem que aprender, né? Todo dia o mercado vai exigindo da gente, né? Então a gente sempre tem que estar ali, né? E outra, a gente também tem que dar o melhor para o seu cliente. Você tá puxando um açúcar para os usineiros, você tem que passar... Por que eles contratam a gente? Eles não querem o problema. Então a transportadora ela tem que absolver o problema. Então o problema a gente absolve para a gente e cada dia tem um problema, a gente... Com a equipe que a gente vai melhorando cada dia, né? Com os erros, tem um erro ali, vai melhorando. Mas eu acredito que os nossos clientes estão sendo bem atendidos por vários anos da gente ter parceria. Bom, então eu vou aproveitar e vou entrar um pouquinho no nicho da parceria. Como é que você enxerga parceiros para o seu negócio, para o seu segmento? Eu vejo assim, o que é parceiro, né? Hoje eu acho que os clientes que a gente trabalha, pelos anos que a gente tá, gostam do nosso trabalho, né? E a gente, quando estamos com os clientes, a gente tenta atender da melhor maneira, né? E eu vejo também que aquela transportadora que quer atender 10 ou 15 clientes ao mesmo tempo, na parte de exportação, eu vejo que talvez ela não tenha um trabalho diferenciado, porque você não tem uma demanda para atender todo mundo. Eu vou querer atender todos os clientes do mercado, não. Então eu falo, aquele que você atende com, como é que fala, com comprometimento, faça um serviço que ele fique satisfeito. Porque eu vejo assim, a gente como os prestadores de serviço, se você fica 10 meses aqui, um mês ali, é que nem um funcionário de CLT, eu acredito. Se você não para num lugar, não para em outro, prova-se que você não é... Será que o problema é as empresas por onde eu passei ou em mim? Então, eu vejo que qualquer lugar a empresa tem que trabalhar, precisa-se de receita. Então, a gente foca em atender o melhor aquele cliente, né? Mas aonde a gente trabalha, não vejo que não goste do trabalho da gente, porque a gente faz anos que a gente está com os parceiros da gente, né? Então eu acho que é o trabalho que vai melhorando, o comprometimento, a seriedade, né? E não dá prejuízo para o cliente, né? Por isso que a Gaivota não trabalha sem seguro, porque a gente nunca sabe, né? Dos roubos, né? Então, eu acho que o cliente também não quer uma transportadora sem seguro, porque ele perde, né? Imagina. Porque se a transportadora não tiver dinheiro, ele não vai receber. Concordo. Então, é isso. Então, eu acho que a parceria, o comprometimento, a seriedade são dos fatores principais, né? Pra gente ter o... E se fosse para você recomendar para empresários de outros segmentos, quais dicas você daria? Você já está há mais de 15 anos no mercado, então, como recomendação? Como recomendação,
Eu falo que aquele empresário ou empreendedor ou a pessoa que acha que sabe tudo, não. A gente todo dia, a gente levanta e vamos aprender conhecimento. E eu vejo também uma frase, a única pessoa que pode te derrotar é você mesmo. Você pode olhar para o espelho, é você mesmo que te derrota e você mesmo que levanta. Falar que não tem dificuldades, eu vejo que hoje em dia tem aquela piada, né? Que pra gente sobreviver tem que matar 10 leões, né? Se fosse só os leões que a gente tinha que matar... Tava fácil. Tava fácil, né? Tava fácil. Mas eu vejo assim que a gente nunca pode desistir, né? A gente nunca pode desistir e eu vejo assim que as pessoas desistem, né? Tem uma frase aqui que eu vou falar, ela é muito forte, né? Todo dia eu ouvi essa frase e eu achei ela forte. E eu sempre tenho isso comigo e falo sempre para umas pessoas. Todo dia, para você ver, o diabo ele acorda com o intuito que ele vai destruir nossas vidas. Mas ele nunca desiste. Muitas vezes quem desiste de lutar somos nós, seres humanos. E a gente não deve desistir. A gente todo dia tem que lutar. E se também fosse fácil a gente ser empreendedor, se fosse fácil talvez não teria graça. Então a gente precisa dos desafios. É os desafios que faz a gente crescer e ter ideias, né? E eu sempre falo também que o brasileiro, ele é muito trabalhador e ele é muito criativo. E eu acho que a gente vence tudo se a gente acreditar na gente mesmo e em Deus, que eu acho que isso que é a base de tudo. Uau, olha só que delícia! Quanta informação, hein, Elisângela? Bom, então gostaria de te agradecer. Foi maravilhoso esse bate-papo aqui, esses insights que você deu, essas dicas que também são muito valiosas para as pessoas que também empreendem no ramo do transporte, né? Para tomar um pouco mais de cuidado com essa pré-seleção das pessoas que estão trabalhando, né? Se profissionalizar cada dia mais, essa questão da humildade, de buscar ajuda, de aprender um pouquinho mais, a fé, né? Como você citou. Obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês e eu agradeço pelo convite. Ah, obrigada. Tá bom? Obrigada. Esse é o TrioCast para você.